Olá, queridos irmãos e irmãs do canal Horizonte da Fé. Sejam bem-vindos a mais um momento de profunda comunhão com o nosso Criador. O título de nossa reflexão e oração de hoje é Oração para ouvir a voz de Deus. Todos nós, em algum momento de nossa jornada, desejamos com fervor escutar o sussurro divino, a orientação que nos tira da dúvida e nos coloca no caminho da verdade e da paz. A voz de Deus não é sempre um trovão ou um milagre espetacular. Muitas vezes, ela se manifesta na brisa suave, no silêncio do coração, na leitura atenta da palavra e na sabedoria da comunidade de fé. Nossa vida é uma constante busca por sentido. Em meio ao ruído do mundo, às preocupações diárias e às pressões da sociedade, a voz de Deus é o nosso farol, o ponto de equilíbrio que impede nosso barco de naufragar. Mas como afinar nossos ouvidos espirituais? Como garantir que a voz que estamos ouvindo é a do bom pastor e não a de um impostor? A resposta está na humildade, na contínua busca pela santidade e, acima de tudo, na oração sincera e perseverante. A oração é a ponte que liga o nosso coração humano ao coração infinito de Deus. É o momento em que silenciamos o nosso eu para darmos espaço ao eu sou que tudo pode e tudo sabe. Ao longo da história da salvação, vemos que Deus sempre se comunicou com seus filhos. Ele falou a Abraão, a Moisés, aos profetas e, de forma plena e definitiva, através de seu Filho, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Portanto, ouvir a voz de Deus hoje é também meditar na vida e nos ensinamentos de Jesus, presentes na Sagrada Escritura. É buscar a luz do Espírito Santo, o Consolador, que nos foi prometido para nos guiar a toda a verdade. Quando oramos para ouvir a voz de Deus, não estamos apenas pedindo uma resposta para um problema. Estamos pedindo uma transformação em nosso interior, uma limpeza na nossa alma, para que possamos discernir a sua vontade em todas as áreas de nossas vidas. Para começarmos este momento de fé, convido você a aquietar seu coração e a respirar profundamente. Deixe de lado, por alguns instantes, tudo que te preocupa ou te distrai. Neste lugar de encontro, há somente você e Deus. Que a nossa atitude seja de total rendição e confiança, como a de uma criança que busca a orientação de seu pai. Peçamos a graça de ter um coração dócil e obediente, pronto a acolher e praticar aquilo que o Senhor nos revelar. Que a sua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O versículo bíblico que nos inspira nesta oração se encontra no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, onde lemos: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esta é uma promessa poderosa e universal. Deus nos convida a chamá-lo, a nos achegarmos a Ele sem reservas, e Ele garante que não apenas nos responderá, mas nos revelará coisas grandes e firmes que estão além da nossa compreensão atual. Que esta promessa fortaleça a nossa fé neste momento. A oração é, antes de tudo, um ato de fé no Deus que fala e no Deus que cumpre suas promessas. Ele está pronto para nos falar. Estamos nós prontos para ouvir? Antes de mergulharmos na oração propriamente dita, é vital que compreendamos o que significa ouvir a voz de Deus. Não se trata de uma audição física, na maioria das vezes, mas sim de uma percepção espiritual. É o discernimento que o Espírito Santo nos concede. Para que esta percepção seja clara, precisamos remover as barreiras que bloqueiam a comunicação. Quais são essas barreiras? O pecado não confessado, a incredulidade, a falta de perdão, o ativismo exagerado que nos impede de parar e o orgulho que nos faz querer ditar a Deus o que Ele deve falar. Portanto, o primeiro passo é um momento de contrição e arrependimento. Peçamos ao Senhor que examine nosso coração e revele qualquer área de sombra que esteja nos impedindo de ter plena comunhão com Ele. Peçamos a graça da purificação, reconhecendo que somos falhos, mas confiando na sua infinita misericórdia. O Salmo 51, versículo 10, nos ensina: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Esta deve ser a nossa súplica constante. Um coração puro é um solo fértil para a semente da palavra de Deus. Um espírito reto é o que se dobra à vontade divina, mesmo que esta seja contrária aos nossos desejos imediatos. Ouvir a Deus também implica em cultivar a paciência e a disciplina do silêncio. No mundo frenético em que vivemos, o silêncio se tornou um luxo, mas para o crescimento espiritual, ele é uma necessidade. O profeta Elias não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim no murmúrio de uma brisa suave, em um som de fina quietude.
O silêncio exterior prepara o nosso interior para a quietude da alma, onde a voz de Deus se torna audível. Por isso, neste instante, procure silenciar os pensamentos acelerados e as preocupações. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Vamos iniciar nossa oração de entrega, pedindo ao Espírito Santo que nos prepare. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, vós que sois a própria voz de Deus em nós, o sopro divino que nos anima e nos guia. Vinde, Espírito de sabedoria, e iluminai a nossa mente para que possamos compreender as profundezas da vontade de Deus. Vinde, Espírito de entendimento, e abri os nossos ouvidos interiores para que possamos ouvir o que o Senhor quer nos dizer neste momento de oração. Vinde, Espírito de conselho, e ajudai-nos a discernir entre a sua voz e o ruído enganador do mundo. Vinde, Espírito de fortaleza, para que tenhamos a coragem de obedecer aquilo que nos for revelado. Senhor Deus de infinita bondade, hoje nos colocamos em Tua presença com o coração aberto e a alma sedenta. Reconhecemos que, muitas vezes, nos perdemos em nossos próprios caminhos, confiando mais em nossa inteligência e força do que em Tua orientação perfeita. Perdoa, Senhor, a nossa teimosia, a nossa pressa e a nossa falta de fé. Queremos, de todo o nosso ser, ouvir a Tua voz. Queremos caminhar sob a luz de Tua face. Colocamos diante de Ti a nossa vida, nossos planos, nossas dúvidas e todos os anseios de nosso coração. Pedimos que Tu remova toda a ansiedade e todo o medo que nos impedem de escutar. Que o Teu amor lance fora todo o temor. Faz silêncio em nossa alma. Senhor, tira o foco do nosso ego e coloca-o em Tua majestade. Que possamos reconhecer em nosso íntimo a verdade de que Tu és o único Senhor, e que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Ensina-nos a parar, a esperar e a confiar no tempo e na maneira que Tu escolhes para nos falar. Prepara o nosso coração para sermos verdadeiros ouvintes da palavra, e não apenas ouvintes superficiais. Nós cremos firmemente na Tua promessa. Clama a mim, e responder-te-ei. Por esta fé, nós clamamos a Ti agora. Fala, Senhor, que Teu servo ouve. Amém. Se esta oração tocou seu coração e você deseja mais momentos de fé e reflexão como este, deixe o seu like neste vídeo. Seu apoio é fundamental. Deixe um comentário com a palavra Amém ou nos diga o que mais te impede de ouvir a voz de Deus. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com aqueles que também buscam a orientação divina. Agora que preparamos nosso coração pelo arrependimento e pela entrega, vamos nos concentrar nas principais avenidas que Deus utiliza para se comunicar conosco. A primeira e mais segura é, sem dúvida, a Sagrada Escritura. A Bíblia não é apenas um livro de história ou de doutrinas, é a palavra viva e eficaz de Deus. Ela é a fonte inesgotável de onde jorra a verdade. Quando lemos e meditamos nas Escrituras com um coração humilde e receptivo, o Espírito Santo ilumina as passagens, e aquela verdade se torna uma mensagem pessoal, um recado direto de Deus para a nossa situação atual. Portanto, para ouvir a voz de Deus, é essencial desenvolver um hábito de leitura e meditação diária. Não basta apenas passar os olhos pelas palavras, é preciso mastigar a palavra, deixando que ela penetre fundo na alma e transforme o nosso modo de pensar e agir. A oração que fazemos após a leitura bíblica, pedindo a Deus que nos ajude a viver aquilo que aprendemos, é um ato poderoso de obediência e abertura. Se o que você está sentindo como voz de Deus contradiz fundamentalmente o que está escrito nas Escrituras, é preciso rejeitá-lo, pois Deus jamais se contradiz. A palavra é o nosso filtro de discernimento. A segunda forma pela qual Deus fala é através da oração e da contemplação. Na oração, não somos apenas nós que falamos. Deus também nos espera em silêncio para nos responder. É no quietismo da alma, após termos apresentado nossas súplicas, que o Espírito Santo pode implantar pensamentos, convicções, um senso profundo de paz ou, até mesmo, um desconforto que nos alerta sobre um caminho errado. Muitos santos e grandes homens e mulheres de fé testemunharam que as direções mais claras para suas vidas vieram durante longos períodos de adoração silenciosa ou meditação profunda. A terceira via é a comunidade de fé e a sabedoria dos irmãos. Deus frequentemente usa o corpo de Cristo, a Igreja, para nos dar a direção. Uma palavra de encorajamento ou de correção vinda de um líder espiritual maduro, de um conselheiro sábio ou de um amigo de fé, pode ser o canal pelo qual a voz de Deus nos alcança. O Espírito Santo age na comunhão, e a confirmação de uma direção,
vinda através de vários canais da fé, é um poderoso sinal de que estamos no caminho certo. Por isso, nunca devemos desprezar o conselho sensato e piedoso. A quarta forma é através das circunstâncias da vida e da providência divina. Os acontecimentos que nos cercam, as portas que se abrem, as portas que se fecham, os desafios que surgem, as bênçãos inesperadas, são todos instrumentos nas mãos de Deus. Ele governa o universo e usa cada detalhe para moldar o nosso caráter e nos conduzir ao seu propósito. Aprender a ver a mão de Deus em tudo, até mesmo nas adversidades, é um exercício de fé que nos sintoniza com a sua voz. Neste momento de oração, vamos pedir a Deus a graça de reconhecer a sua voz em todas estas manifestações, mas especialmente na sua palavra e no silêncio do nosso coração. Oração para o discernimento da voz. Pai Celestial, nós te pedimos a graça do discernimento. Nossos ouvidos são tão facilmente enganados pelos clamores do ego, pelas vozes da cultura e pelas mentiras do inimigo. Envia-nos o teu Espírito Santo, o Mestre interior, para que ele separe o joio do trigo em nossos pensamentos. Que a tua palavra seja a bússola inerrante que orienta a nossa vida. Pedimos que, ao lermos as Escrituras, não sejam apenas letras que vemos, mas o teu próprio rosto que encontramos. Que as tuas promessas nos tragam consolo e as tuas exortações nos levem ao arrependimento. Senhor, conceda-nos a capacidade de aquietar o nosso ser de tal forma que o teu sussurro se torne mais alto do que o nosso grito. Ajuda-nos a reconhecer a tua voz pela paz profunda que ela traz, pela santidade que ela exige e pela conformidade com a vida de Jesus que ela inspira. Não queremos uma voz que apenas massageie o nosso ego, mas a voz que nos chama a amar mais, a perdoar mais e a servir com humildade. Ouvir a voz de Deus é apenas metade da jornada. A outra metade, e talvez a mais desafiadora, é a obediência. A voz de Deus sempre nos chamará a um ato de fé, a uma mudança de rota ou a uma entrega maior. De nada adianta a clareza da direção se o nosso coração se recusa a segui-la por medo, comodismo ou falta de fé. O profeta Samuel, quando chamado, respondeu com prontidão: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Esta deve ser a nossa postura, uma disposição imediata para o cumprimento da vontade divina. Neste momento, vamos apresentar a Deus as áreas específicas de nossa vida onde a clareza é mais urgente. Talvez seja uma decisão profissional, uma questão familiar complexa, um relacionamento que precisa de cura ou uma dúvida sobre um ministério ou vocação. Não tenhamos medo de ser específicos em nossas petições, pois o Senhor se importa com os detalhes da nossa vida. Ele é o Deus que conhece o número de fios de cabelo em nossa cabeça. No entanto, ao apresentarmos nossas necessidades, devemos sempre fazê-lo com a ressalva que Jesus nos ensinou: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Esta é a chave da oração de discernimento. Pedimos a resposta, mas nos submetemos de antemão à vontade soberana de Deus. Oração de submissão e pedido específico. Misericordioso Deus e Pai, Tu és o pastor das nossas almas e o conhecedor de todas as coisas. Tu sabes as incertezas que nos afligem e as escolhas difíceis que temos que fazer. Neste silêncio sagrado, trazemos à Tua presença todas as áreas de nossa vida que clamam por Tua orientação. Momento de pausa e silêncio. Sugerir ao narrador um breve silêncio aqui. Senhor, mencione a área de dificuldade, por exemplo, uma decisão importante no trabalho, um problema de saúde, uma dívida a ser resolvida. A nossa mente está confusa e o nosso coração, hesitante. Pedimos a Ti, Deus de toda a sabedoria, que a Tua voz chegue a nós de forma clara e inconfundível. Se for a Tua vontade que sigamos por um caminho, remove toda dúvida e fortalece o nosso passo. Se for a Tua vontade que esperemos, concede-nos a paciência e a paz para aguardar sem murmuração. E se for a Tua vontade que desistamos de um plano, que aceitemos esta negação com humildade e confiança no Teu plano maior. Que o resultado da nossa oração não seja apenas uma resposta que satisfaça a nossa curiosidade, mas uma convicção que nos leve à obediência amorosa. Que a Tua voz nos desinstale do comodismo, nos desafie a amar os nossos inimigos, a perdoar quem nos ofendeu e a estender a mão aos necessitados. Pois sabemos que a Tua voz sempre nos conduz ao amor e ao serviço. Que o Espírito Santo nos convença agora de toda e qualquer palavra que Tu tenhas para nós. Quebra toda resistência em nosso coração, toda soberba que nos faz questionar os Teus mandamentos. Ajuda-nos a sermos como a Virgem Maria, que disse: "Faça-se em mim segundo a Tua palavra."
Ensina-nos a aceitar a tua vontade, mesmo quando ela for um caminho estreito e exigente. Nós consagramos a ti a nossa capacidade de ouvir e a nossa capacidade de agir. Que toda a nossa vida seja um eco da tua voz e um testemunho da tua fidelidade. Amém. Depois de termos pedido com fervor, é crucial que nosso coração se eleve em gratidão e louvor. A fé se manifesta não apenas no ato de pedir, mas na certeza de que Deus ouve e já está agindo em nosso favor, mesmo que a resposta ainda não tenha se manifestado da forma que esperamos. A oração para ouvir a voz de Deus é também um exercício de confiança inabalável na sua bondade. Se clamamos a Ele com sinceridade, Ele, que é fiel, responderá. Louvar a Deus antes mesmo de ver o milagre é um poderoso ato de guerra espiritual e um sinal de maturidade na fé. Significa que nossa esperança não está baseada naquilo que sentimos ou vemos, mas na pessoa de Deus e em suas promessas imutáveis. Neste momento, voltemos nossos pensamentos para a grandeza de Deus. Ele é o Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas por sua palavra de poder, e ainda assim, ele se inclina para ouvir a súplica de seus filhos. Que privilégio indescritível é ter acesso direto ao trono da graça. Oração de louvor e gratidão pela certeza da resposta. Adorado e bendito seja tu, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós te louvamos pela tua imensa e inexplicável misericórdia. Tu não és um Deus distante, mas o Emanuel, o Deus conosco, que se deleita em ter comunhão com seus filhos. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus que fala. Tu não nos deixaste perdidos no meio do caos e da ignorância, mas nos deste a tua palavra como farol e guia. A tua palavra é a verdade que liberta, a água que sacia a sede, o pão que alimenta a nossa alma. Damos glórias a ti pela revelação completa que nos deste em Jesus Cristo, o Mestre que nos ensinou a orar e a buscar primeiro o teu reino. Obrigado, Deus fiel, porque a tua promessa em Jeremias 33:3 não falha. Cremos que, ao clamarmos, tu nos respondes. Cremos que tu revelas as coisas grandes e firmes, as quais a nossa mente humana não pode conceber. Agradecemos pela tua paciência, por esperar o nosso tempo e por insistir em nos chamar pelo nome, mesmo quando nos afastamos. Louvamos a ti pela tua voz que corrige com amor, que consola na tristeza e que desafia a santidade. Que a gratidão brote de nosso coração por este momento de silêncio e de encontro. Que a paz que sentimos agora seja o penhor da tua presença constante em nossa vida. Proclamamos que não há voz mais doce, mais segura ou mais poderosa do que a tua. Que o nosso louvor suba a ti como incenso agradável. Enche-nos com a alegria de sabermos que pertencemos a ti e que somos guiados a cada instante pelo teu Santo Espírito. Que a nossa vida, daqui para frente, seja um hino de louvor, uma resposta viva à tua santa e perfeita voz. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti, agora e para sempre. Amém. Neste momento final de nossa oração, é fundamental voltarmos nossos olhos para fora de nós mesmos e intercedermos por todos aqueles que, como nós, estão buscando ouvir a voz de Deus. A oração de intercessão alarga nosso coração, tira o foco do nosso próprio problema e nos une em espírito com a comunidade de fé. Quando oramos uns pelos outros, o poder da oração se multiplica e a presença de Deus se manifesta com mais força. Vamos interceder por cada pessoa que está ouvindo este vídeo agora, por cada um que faz parte da comunidade Horizonte da Fé. Muitos estão em encruzilhadas, enfrentando doenças, lidando com perdas ou buscando a conversão de um familiar. Onde há dúvida e escuridão, clamamos pela luz da palavra. Oração de intercessão pelos ouvintes e de súplica por permanência. Pai de amor, estendemos as nossas mãos espirituais e intercedemos por cada irmão e irmã que participa desta oração. Tu conheces as aflições, as lutas e as esperanças que habitam em cada coração. Onde há silêncio perturbador, fala, Senhor, com clareza. Onde há confusão, traz a tua paz que excede todo o entendimento. Aos que estão enfrentando enfermidades, revela a tua voz de cura e consolo. Aos que estão em crise financeira, mostra o caminho da providência e da sabedoria para administrar os recursos. Aos que buscam a reconciliação familiar, que a tua voz seja o elo de perdão e restauração. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que a promessa de ouvir a tua voz se cumpra abundantemente na vida de cada um de teus filhos. Que a experiência deste momento de oração se prolongue em todos os seus dias.
Não permitas que, ao sairmos deste lugar de encontro, a correria do mundo roube a palavra que recebemos. Ajuda-nos a guardar no coração a semente da tua mensagem, para que ela cresça e produza frutos de justiça e santidade. Concede-nos a graça da meditação contínua. Que a tua palavra esteja em nossos lábios ao acordar, em nossos pensamentos durante o dia e em nossos sonhos durante a noite. Que a voz de Deus se torne o nosso filtro, o nosso padrão de vida, a nossa regra de fé e conduta. Que nos tornemos tão íntimos de ti que possamos discernir a tua voz mesmo no meio do clamor. Pedimos a bênção sobre o canal Horizonte da Fé e sobre todos aqueles que trabalham para levar a tua mensagem adiante. Que este espaço seja sempre um lugar onde as pessoas encontrem a orientação divina e sejam impulsionadas a uma fé mais profunda. Fortalece-nos na fé, na esperança e na caridade. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final deste poderoso momento de oração. Lembrem-se sempre de que ouvir a voz de Deus é um relacionamento contínuo, não um evento isolado. O Senhor está falando conosco a todo momento, mas a nossa capacidade de escuta depende da nossa disposição em silenciar o nosso interior e em nos aproximarmos dele com humildade. A intimidade com Deus se constrói no dia a dia, na perseverança da oração e na fidelidade aos seus mandamentos. Leve para o seu dia a certeza de que Deus te ouviu e te responderá no tempo e da forma perfeita. Mantenha o seu coração aberto e atento. A resposta pode vir através da palavra de um amigo, de uma leitura bíblica que salta aos olhos, de uma paz inexplicável em meio a uma decisão difícil ou na consciência que te corrige. Agora, receba esta bênção e saia deste momento fortalecido e orientado pelo Espírito Santo. Bênção final. Que o Deus de toda a esperança, que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, ilumine o vosso entendimento. Que Ele vos conceda um coração dócil e ouvidos espirituais aguçados para que possais discernir a sua voz em todas as circunstâncias da vida. Que a palavra de Deus habite em vós com toda a riqueza. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Lembrem-se da promessa: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que esta promessa seja a âncora da sua alma. Não deixe este momento de oração se perder. Se você foi abençoado e sentiu a presença de Deus, demonstre sua gratidão. Deixe o seu like para que este vídeo alcance mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Comente "Deus falou comigo" e compartilhe esta oração com todos os seus grupos de família e amigos. Sua ajuda é vital para o crescimento do canal Horizonte da Fé e para espalhar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe abundantemente. Volte sempre.